Cara, Santos é muito difícil de entender. Alan, você sabe alguma coisa da situação clínica do Matheus Cunha? Porque ele teve um problema e tal, eu não sei como que ficou a parte física dele, né? Ele teve um problema, saiu mancando, ele está em plenas condições de jogo? Então, Rafa, vamos lá. É complicado eu afirmar isso, né? Eu não tive contato com ninguém, eu não tenho essas informações assim tão privilegiadas como alguns possam acreditar que eu tenho, mas eu achei esquisito. Porque, assim, ele saiu e, para mim, eu disse isso à época, né? Tava com um bigode aqui, pedi até para o bigode cobrar que ele ia estar no próximo jogo do Flamengo. Eu disse que, na verdade, as 5 substituições do São Paulo foram, para mim, desastrosas, né, e muito arriscadas. Isso se comprovou. E que muitos daqueles jogadores estariam em campo diante do Fluminense. Com exceção do Pedro, né, que eu já tinha previsto que não teria condições, porque se é uma lesão de grau 1, uma lesão muscular, levaria um pouco mais de tempo e está aí. Está dando aí em torno de 10, 12 dias aí para o Pedro voltar a disputar uma partida oficial. Mas isso aconteceu. Ele estava relacionado no banco de reservas. O que disse, uma das matérias publicadas pelo GE à época, né? Aí há dias atrás, Rafa, foi que ele ainda sente um desconforto para poder dar aquelas, né, bolas mais longas. Então, de repente, pode ser alguma coisa muscular. Não sei se tem alguma coisa a ver com o quadril, né? Mas quando eu vendo o cara relacionado no banco de reservas, me faz acreditar, com todo respeito, Rafa, que o cara está à disposição. Porque se o cara está ali, amigão, se precisou, o goleiro saiu, teve um problema, ele vai jogar. Então, por que não iniciar as partidas? O meu goleiro titular não seria o Santos. Vou deixar bem claro aqui, né, a todos vocês. Eu iria, sim, com o Matheus Cunha como titular. E não entendo essa insistência no Santos, que não vem fazendo jogos seguros, que não transmite a confiança que transmitiu em 2022. 2023 do Santos é, sim, muito ruim. Na conta dele, podemos colocar uma série de pontos desperdiçados, né, como aquele jogo também contra o Atlético Paranaense, que a gente acabou, né, após estar à frente, e é um jogo historicamente complicado para o Flamengo na Arena da Baixada, ele acabou falhando bizarramente ao se posicionar no meio da área para tentar antecipar o desfecho da jogada e foi surpreendido ali pelo leve toque. É claro que não foi proposital do Vitor Roque, mas ele tenta dominar a bola e a bola foi morrer no fundo do gol e ali por si só já atrapalhou completamente o Flamengo, que hoje emocionalmente é instável. O Flamengo, quando toma um gol, Rafa, ele não tem o equilíbrio emocional para conseguir administrar a situação, né? Colocar a cabeça no lugar e buscar ali reverter a situação. E isso é uma pena, porque muitos dentro do clube, inclusive, acreditam que a gente não precisa trabalhar essa questão mental. Todo mundo que trabalha com esporte, né, sabe o quanto é fundamental você ter um equilíbrio emocional, você estar preparado mentalmente para poder suportar a pressão que existe, ainda mais jogando dentro do maior clube do Brasil, um dos maiores clubes do mundo. Então, dito isso, Rafa, eu não entendo essa barração do Matheus Cunha, com todo respeito, né? E aí eu não posso te afirmar, Rafinha, se tem problemas ali médicos ou passa a ser opção do São Paulo, sendo muito claro, Rafa. Fica difícil entender essa opção, né? Porque é um goleiro que está até psicologicamente muito abalado. Você vê que ele não tem confiança e não transmite confiança para a defesa. Acho muito perigoso. Acho que o Matheus Cunha foi uma solução que a gente encontrou e por algum motivo acaba deixando de lado. Bom, mas isso aqui, vamos lá, é uma provável escalação, né? Amanhã a gente vai ter, de fato, o que o Sampaoli pensa. Agora, você falou uma coisa interessante, Alan, sobre a questão da velocidade do time, né? Nitidamente não é a escalação de um time veloz. Mas se você for pegar o jogo do Fluminense, né, o último jogo do Flamengo pela Copa do Brasil, o Pedro está entrando no lugar do Everton Ribeiro, que também não é um jogador de característica e de velocidade, né? É um Flamengo que eu acho que vai trabalhar mais a bola, um time que vai ter amor pela bola, como diria o Sampaoli, enfrentando um Corinthians, acredito eu, mais retraído um pouco. E aí, talvez, ao contrário, por exemplo, do jogo do Bahia, que o Sampaoli apostou na velocidade do Cebolinha, talvez esse seja um jogo muito mais para o Flamengo construir, para o Flamengo trabalhar a bola,
do que o Flamengo tentar uma opção de velocidade. É sempre bom você ter uma válvula de escape no time, um jogador rápido, né? Nesse time, olhando para ele, considerando tudo que o Varela, por exemplo, ocupou o lugar do Wesley, eu imagino talvez o Ayrton Lucas, né? Fazendo essa jogada de velocidade. Mas para mim é o Sampaoli dando uma cara, né, para o time que ele pensa. Por exemplo, eu tô nitidamente para mim, Gerson e Cebolinha, ainda que não sejam jogadores de características muito parecidas, ocupam uma faixa muito parecida de campo, dentro daquilo que o Sampaoli acredita. O Gerson jogando pelo lado esquerdo, acho que isso até dificulta que o Cebolinha possa jogar. Diga lá. Então, mas eu acho que esse vai ser um problema para amanhã. O Gerson vem ocupando aquela faixa esquerda ali, pisando na área, sendo participativo. O Arrascaeta também atua pelaquela faixa. Não tendo o Everton Ribeiro amanhã, eu não acredito que o Gabigol vai ter a capacidade de preencher, né, essa segunda linha de 4 ali de meio de campo. E aí a pergunta que eu até vou te fazer, Rafa, nesse desenho do time de amanhã, porque o Everton Ribeiro e o Flamengo ganhou o meio de campo, conseguiu controlar bem, né, o Fluminense, porque você tinha o Everton Ribeiro, a Arrascaeta ficou como esse segundo atacante, fazendo a primeira linha de marcação, e você tinha ali o Gerson descendo para fechar a primeira linha de 4. Então nós tínhamos, né, a primeira linha de 4 com o Wesley, o Fabrício Bruno, o Léo Pereira e o Ayrton Lucas. A segunda linha de 4 ela foi composta pelo Thiago Maia, Pulgar. Aí nós tivemos ali o Everton Ribeiro pela direita e pela esquerda nós vimos ali o Gerson fazendo essa segunda linha. É claro que o Flamengo fez a marcação alta, a marcação pressão e roubou muitas bolas no campo ofensivo. Muitas bolas. E isso foi importante, né, ter acontecido, porque mostrou que o Flamengo, quando joga de forma compactada, as coisas melhoram, as coisas acontecem. E parece que teve um direcionamento no qual é o correto, é o que todo mundo faz quando enfrenta o Flamengo. Olha só, se determinada situação, se a última linha defensiva não for capaz de roubar a bola, o cara não pode passar. Você vai ter que fazer a falta técnica, que é normal do jogo. Mas esse recado foi para a última linha, não para a primeira, para a segunda linha, para a primeira linha. Não para isso. E muitos acabaram condicionando covardemente essa informação para poder querer, né, minimizar o feito pelo Flamengo, que fez uma partida esplendorosa, uma partida, não vou falar uma partida perfeita, magnífica, mas anulou a equipe que hoje detém o melhor futebol jogado pelo Brasil e teve muito mais próximo de conseguir a vitória do que o seu adversário, que quase não chegou no nosso gol. E isso tem que ser destacado, colocado. Daí a minha expectativa. Então, Rafa, eu acredito que, e eu não sei como é que você está enxergando nessa nova ou nessa provável escalação, quem é que vai preencher ali pela direita a questão para fechar essa linha de marcação. Você acha que o Gerson vai ser utilizado, então, pela direita e não pela esquerda, como vinha sendo utilizado pelo Sampaoli? Não. Acho que não. Acho que o Gerson, eu acho que está muito claro pelo Sampaoli o que o Gerson vai fazer nesse time. Em relação a essa parte de recomposição defensiva, eu vejo duas possibilidades, tá? Você pensando no time do Flamengo, que tem 2 volantes, Pulgar e Thiago Maia, e você tem 3 atacantes ou meio atacantes com Gerson, Arrascaeta centralizado e Gabigol pela esquerda, o que a gente pode pensar? Quem vai recompor essa segunda linha de 4, caso a gente defenda em 4-4-2 e não em 4-1-4-1, por exemplo? A capacidade física do Arrascaeta hoje, ela deixa um pouco a desejar. Se você precisa cobrar mais aplicação de alguém, quem pode te oferecer isso mais é o Gabigol. Ainda que não seja um jogador com característica de marcação, ele vai ter mais capacidade física de fazer isso em relação ao Arrascaeta. Mas tudo isso supondo que o Flamengo jogaria, se defenderia em 4-4-2. Então, o Gabigol, pela direita de ataque, né, pelo lado direito de ataque, faria essa recomposição e o Gerson, pelo lado esquerdo, faria essa recomposição. E aí você conseguiria poupar um pouco mais o Arrascaeta. Ou até o Flamengo fazendo uma marcação 4-1-4-1, deixando somente o Pedro ali na frente e formando uma linha com Gerson, Thiago Maia, Arrascaeta e Gabigol, por exemplo. Mas quando a gente pensa nesse Flamengo aqui, eu acho que todos precisam
se doar um pouco. Eu tô vendo muita gente falando assim, ó, o Gabigol não faz recomposição e tal. Para mim, é a hora de se virar a chave. É a hora de entender que todo mundo tem obrigação, que todo mundo tem que trabalhar e todo mundo tem que dar uma contribuição para o time. No último jogo mesmo, ainda que o Gabigol não tenha muito essa situação de correr para trás, o Gabigol foi muito importante ali na pressão da saída de bola do Fluminense, que é um time que sai bem a bola e é um time que ainda assim teve muita dificuldade para vencer essa marcação alta do Flamengo. Então, todo mundo vai ter que entender qual é a sua obrigação dentro de campo. O Pedro vai ter que entender, o Gabigol vai ter que entender, o Arrascaeta, e aí tentar chegar no limite de ser um time intenso e de conseguir, de fato, pressionar o adversário. Mas mas aí, respondendo mais objetivamente a sua pergunta, Alan, se tiver que escolher entre um e outro, pela falta de condições físicas do Arrascaeta, eu tendo a achar que essa função caberia ao Gabigol. Então, eu só não acredito que aconteça, tá? Eu vou mandar um abraço pro Chaves aí, que tá sempre com a gente também. Ele até coloca, cara, esqueçam o que ele vai fazer. Ele tem essa importância lá na frente. Ele é um cara rápido, ele é um cara que consegue direcionar as ações, né, dos adversários, fechando algumas linhas e condicionando eles a poder, forçando a saída por um determinado lugar. Então, o Gabigol sabe fazer isso muito bem. É importante, inclusive, né, iniciar dessa forma. Eu só acredito, Rafa, e aí vamos ver se eu vou estar correto ou não. Para mim, quem vai fechar essa segunda linha vai ser o Gerson, tá? Acho que o Gerson, com a Arrascaeta dentro de campo, ele vai ter, né? Vai estar jogando mais pela direita ali. Não sei se vai acontecer. A gente vai ver. Eu vejo o Flamengo defendendo no 4-4-2, que foi a forma como o Flamengo encontrou. O Flamengo fazendo a marcação alta diante do Corinthians. É verdade que amanhã nós vamos pegar um Corinthians que vai jogar contra o Flamengo. Ao meu ver, a expectativa que eu tenho é que vai ser jogada de contra-ataque.